agradecer o convite da Gisele, do grupo todo. Tenho acompanhado as reuniões de quarta-feira também, estou muito interessado no debate, é uma coisa que me interessa muito. E, assim, eu vi as apresentações, né, desde a Flávia, acho que a Flávia Brito foi a primeira, eu vi até do Aguinaldo e da Gisele, há 15 dias, a semana passada eu não pude assistir. E numa conversa com a Gisele, eu falei que estava sentindo a ausência de uma outra dimensão nas discussões todas, que permeia, uma dimensão que permeia todas as discussões que foram feitas, que eu chamo de dimensão política, tá? E acho o nome mais apropriado. E comentei isso com ela, alguns motivos disso, e a Gisele me convidou, então, para vir colocar essas questões para vocês, o grupo todo. Eu vi as outras apresentações, foram muito bem montadas, aulas, conferências mesmo, e a minha é mais um compartilhar angústias, questões, e principalmente propor para o grupo que observe um pouco essa dimensão também, que eu achei que realmente, até onde eu pude acompanhar os debates, está ausente. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Está tudo ok? Perfeitamente. Posso começar, então? Então, primeiro explicando um pouco o que é essa dimensão política, como falo, eu estou chamando essa nossa apresentação, se eu conseguir mexer nela, de desmonumenta. Isso, obviamente, não é para me opor ou contrapor ao que está colocado pelo projeto, muito pelo contrário, é para nomear essa apresentação, tá? Um pouco trazendo a questão para fora daquele âmbito do monstruoso que foi falado há poucos dias atrás, acho que até a semana passada, na última reunião, que em referência até o Shevchenko, mas para pensar a ideia de memória e de monumento numa perspectiva de criação de um comum. Ou seja, primeiro, tá? Só brevemente, o que eu falei da dimensão política. Gostaria que a gente pensasse essa política que vai ser falado, né, ou que vai estar ao fundo de tudo que eu vou apresentar, numa perspectiva meio do Rancière, né, de política como forma de experiência, como política se ocupando do que se vê, o que se pode dizer do que é visto, quem tem a competência para ver, a qualidade para dizer, e falar das propriedades, se ocupar das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo. Tá? E aí, a partir disso, tá, pensando o demonumento como um âmbito em que a gente discute patrimônio, memória e monumento, tá, com maior ênfase, os desdobramentos todos, eu pensei em trazer 3 casos que criasse perspectivas de pensar a construção da memória a partir da visibilidade de um comum. Tá? Ou seja, não é construir o comum somente, tá? É dar visibilidade para a própria existência dele. Então, a gente está falando de território, está falando de comunidades em territórios, e está falando também das expressões do próprio território. E aí, expressões do território, pensando mais ou menos na chave do Platão, do Deleuze e Guattari. Né? Quando eu falei de politizar o debate, é lógico que tem uma dimensão política muito vincada no projeto do Demonumenta, que inclusive, com maior ênfase no período dos 70, que é a ditadura e as expressões todas criadas e até as expressões retiradas e apagadas a partir desse enunciado político. Tá? Eu acho que a gente estava falando de representações da política e não da própria. Tá? A política, como eu disse, é o exercício do cotidiano, se a gente pensar. Quando eu falei Rancière, é Foucault, é Guattari, quer dizer, não é Rancière especificamente que pensa a política nessas condições. Né? É que Rancière acho que está bem popular, tá? Eu preferi ficar nele para simplificar. Então, tá? Eu pus isso daí, na verdade, são os tópicos, o que me guiou um pouco para fazer essa apresentação. Tá? Como eu falei, ela é muito pouco formal e mais eu tenho que acompanhar o horário aqui. Mais de colocar uma perspectiva que eu achei que estava ausente até o momento. Né? Eu falei um pouco de monumento aqui de início, mas frisei umas palavras que eu acho que, até para ser
muito sintética, até coisas muito conhecidas, tá? Só umas palavras vermelhas, que primeiro a morte do Legoff, o monumento, ligado, inclusive, ao monumento funerário, tal, pensar a morte, o Sueco falando do familiar, e aí do comunal, do comunitário, e o Hegel, né, da coisa heróica, né, que não só se remete à lembrança, mas também promove um destino. Acho que esse destino está muito promovido a partir das narrativas que se cria. Então, a gente está falando no âmbito de que o monumento necessariamente tem uma forma e cria uma narrativa. Por isso, eu vou falar isso daqui a pouco, eu vou voltar. Depois eu volto. Então, o monumento é sempre uma forma e uma narrativa. Acho que é desassociável, tá? Mais do que a retórica visual, a narrativa que ele cria. Tá? O Debrecht fez essa divisão entre monumento e mensagem, tá? Que é o ligado ao obelisco, ao funerário, à capela, o monumento forma, né, que seriam as grandes construções, como ele diz, herdeiro do castelo e da igreja, e o monumento traço, que seria esse documento sem ética ou estética, que eu absolutamente não concordo, que não tem ética e estética, tá? Sem motivação, acho que tem, mas de qualquer forma não intencional, é aqueles rastros, tá? Que se deixa em relação à memória. Tá? Eu penso assim, talvez o Valongo no Rio seria um desse monumento, como ele está colocando, tá? Nessas divisões. Eu proporia, para a gente pensar monumento, um monumento devir e um monumento ativo. Tá? Os dois criam, obviamente, materialidades, mas essas materialidades são inconstantes. E aí que eu pus, até deveria ter feito outra sequência, aqui o famoso, né, famosíssimo, totem ao monumento, o monumento ao preso político do Lúcio Meirelles, de 70, tá? Que obviamente é político, é uma carta política, inclusive sintática e semântica, super expressiva, mas na verdade também não é desse tipo, tá? De política ou de manifesto político tornado monumento, tá? Pelo Silvio Meirelles, que me interessa aqui. O que me interessa, por isso que coloquei do monumento devir e ativo, é o que se constrói a partir de uma experiência coletiva, ou seja, de uma experiência política, na dimensão política, isso aqui eu até vou pular, não precisa, na dimensão política que o Rancière coloca. Aí eu vou falar então de 3 casos que, assim, são 3 casos que eu acho bacanas, tal, não tem nenhum motivo especial para eles, poderiam ser vários outros, que eu acho que tem essa dimensão de construir narrativa, produzir ou resgatar ativamente traços, né, de memórias, sejam elas mesmo com qual grau de ficcional e com qual grau de impregnância, né, as questões históricas que foram suprimidas aí por forças, além por forças ocultas. Então, eu vou falar desses 3 casos e começando a partir sempre do território, tá? Então, desse primeiro território aqui, cidade de São Paulo, que vocês conhecem, eu vou começar a primeira narrativa que vocês devem conhecer, porque está muito ligada a nós da FAO, mas que eu acho bastante curiosa. E como isso não é necessariamente, né, um trabalho de comunidades, de periferia, estou falando de construção de memórias que vem a partir disso que a gente está vendo aqui representado, que é o próprio território. Essa narrativa começa com Federico García Lorca, poeta espanhol, que todos conhecem, né, muito famoso, porque compunha a tríade de Salvador Dalí, Luis Buñuel, frequentaram a mesma escola, teve um caso, inclusive, com Salvador Dalí, foi assassinado pela ditadura franquista. Tá? No final dos anos 60, alguns grupos anarquistas espanhóis, tá, que ainda existiam, apesar de já ser final dos 60, hoje o que restou disso é a União Fraterna lá na Lapa, eles tem alguns herdeiros desses movimentos. Procuraram o Flávio de Carvalho para fazer uma escultura em homenagem ao García Lorca. Tá? Ele fez essa que está aí, à esquerda, à direita, e propôs que ela fosse colocada num lugar muito apropriado, que é ao lado da Biblioteca Mário de Andrade, na Praça Dom José Gaspar. Só que não, né? Os órgãos públicos, a prefeitura, em plena ditadura, resolveu que não era um lugar apropriado e mandou colocá-la na Praça das Guianas, né,
do outro lado do Espigão da Paulista, numa área ainda muito residencial, né, ainda é hoje residencial, mas pelo menos é corredor, tá, com ligação com o centro, mas na época bem pouco representativo do ponto de vista de circulação, ou seja, para que ela ficasse bastante pouco visível. Tá? Então, essa narrativa ela é composta por esse monumento, não pela feitura dele, mas pelo processo que começou em 68. Aqui a gente tem um trecho do livro de Sevchenko, que narra que no dia 26 de julho de 68, um grupo terrorista de extrema-direita depredou, destruiu o movimento, né, não só contra a pessoa do Flávio do Garcia Lorca, como ele está dizendo, mas ao monumento e a ideia ao Flávio de Carvalho, então aquela materialidade. O grupo terrorista de extrema-direita, tá, na época se aglutinava numa frente, né, chamada CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que é os mesmos que agitam, fazem um confronto com a filosofia lá na Rua Maria Antônia, que vocês conhecem muito bem. Então, eles destruíram esse monumento em 68, na Praça das Guianas, né, não estava no local que era projetado, mas estava lá, foi destruído. O próprio Flávio de Carvalho remontou esse monumento, tá, e propôs que fosse colocado no Ibirapuera. Poucos anos depois, acho que é 71, 72, alguma coisa assim, que ele, ou talvez já 70, que ele propõe que fique do lado lá do pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. Novamente, os órgãos públicos não aceitaram e mandaram colocar, né, guardar, e aí tornar invisível mesmo, lá no Manequinho Lopes, o viveiro lá do Ibirapuera, é isso, né, Manequinho Lopes se chama. Ficou um tempo lá e, pouco tempo depois, ele foi jogado num depósito da prefeitura, lá na divisa com Cotia, né, e ficou lá dividido em partes, né, quebrado. Alguns estudantes da USP, tá, muitos da FAO, né, souberam da existência do monumento, souberam da história do Flávio de Carvalho, foram até Cotia e resolveram trazer o monumento para a FAO, para reconstruí-lo. Tá? Assim, alguns depoimentos, por exemplo, Fernando Meirelles era um dos estudantes da FAO na época, que estava nesse grupo. Ele fala de um roubo. Eu acompanhei em parte, conhecia muito das pessoas que estavam lá, e foi um documento, eles forjaram um documento falso de requisição para um departamento qualquer da prefeitura, né? Foram no viveiro, mostraram para o guardinha lá, retiraram, puseram no caminhão e trouxeram para a FAO, aonde o monumento foi remontado. Da FAO, eles levaram o monumento de madrugada para o vão livre do MASP e instalaram no vão livre do MASP o monumento ao Flávio de Carvalho, com uma certa ousadia. Chegaram a tirar algumas daquelas Miracema, paralelepípedo, nem sei direito se aquilo é só revestimento ou é maciço do piso do vão livre do MASP e cimentaram, né, alguns pés da escultura que estão vendo à esquerda embaixo, do Flávio de Carvalho, em homenagem ao Garcia Lorca. Quando estava acabando de colocar, chegou o Pietro Maria Barbi, figura bastante conhecida, e inclusive quando dá os chiliques dele, teve um grande chilique, bravejou a beça, falou que não podia ficar lá, chamou a polícia, chamou a prefeitura, chamou todo mundo, e finalmente a prefeitura pegou, retirou do vão livre do MASP e levou para a Praça das Guianas, onde está até hoje, né, ou seja, o lugar onde não foi projetado, mas que inicialmente o poder público resolveu que era o lugar mais apropriado. Também sabendo dessa história, um outro grupo, aí um coletivo de artistas do Manga Rosa, queria fazer uma homenagem ao Flávio de Carvalho, e não especificamente só a escultura, mas tendo a escultura como grande motivo, pivô, por conta inclusive dessa narrativa toda, incluindo ela ser retirada do vão livre do MASP, mas pela presença, né, absoluta e constante do Flávio de Carvalho no centro de São Paulo, né, e principalmente a ideia de que o monumento ao Garcia Lorca deveria estar na Praça São José Gaspar. O Grupo Manga Rosa fez essa homenagem, que era uma exposição, e produziu essa escultura, né, que é uma escultura que tentou, acho que, né, fez com algum êxito, uma releitura semântica do Flávio de Carvalho em relação ao Garcia Lorca, trocou a figura do cavaleiro, a figura meio mimetizada, estilizada do cavaleiro, pela do índio, também pelos motivos, tá, óbvio, em relação quando se fala de Flávio de Carvalho, e colocou na Praça Dom José Gaspar, não no lugar exato que seria
do Garcia Lorca, porque simplesmente não tem registro nenhum. O único registro que tem é que o Flávio propôs a escultura naquela praça. E, misteriosamente, acho que no meados, isso aconteceu em 82, o Grupo Manga Rosa. Esse é o livro do Nicolau Sevchenko, que conta um pouco dessa história do Flávio, mas mais interessante como o Flávio representa um tipo específico de moderno paulistano que, né, persistiu gerações seguintes, e chega inclusive a geração do Manga Rosa. Esse daí, inclusive, é o trecho do livro onde faz menção ao próprio monumento, que no meados dos anos 90 simplesmente sumiu, né, misteriosamente do lugar onde estava. Né, e aí se encerra uma narrativa muito curiosa e até um destino, né, dessa escultura que faça referência ao Flávio de Carvalho na Dom José Gaspar. Vamos para uma segunda narrativa, né, bastante densa também, do ponto de vista, e aí sim constituída a partir de uma multiterritorialidade, né, porque é um coletivo, que eu acho que também a maioria de vocês conhecem, que é a Frente 3 de Fevereiro, que atua em múltiplos territórios a partir de um marco específico, tal, e um marco temporal. Esse marco temporal é no dia 3 de fevereiro, por isso o nome do grupo, de 2004, quando um jovem negro chamado Flávio Santana foi assassinado pela polícia. A polícia diz que foi confundido com um criminoso qualquer, com um bandido, e foi assassinado. E aí amigos, né, e pessoas que ficaram sensibilizadas com a história fizeram um grupo, montaram esse coletivo, 23 de fevereiro, voltado para não só se opor ao racismo, né, no sentido de ser contra, mas mais que isso, dar enorme visibilidade a como a sociedade brasileira é racista. E aqui a gente está vendo um monumento, sem dúvida, quer dizer, o marco de onde o Flávio foi assassinado, né, local. Agora, o que me impressiona e impacta todos nós é quando isso, né, esse enunciado, né, essa narrativa criada ganha esse porte. Né. Aí acho que a gente extrapola todas as discussões feitas até então, a gente não fica com simplesmente enunciado político, mas com uma materialidade de enorme monumentalidade, né, de uma expressividade, né, assim, em escala, né, de grandes monumentos. Eu acho que é isso também que eu queria dizer, que quando a gente fala de dimensão política, ainda não está falando só de enunciado, mas também de materialidades, monumental, em qualquer acepção que a gente faça do termo monumental, até como monstros. Tá? E aqui acho que é o caso mais, também bastante conhecido, acho que mais exemplar. Na semana, acho que foi a retrasada, se não for, me desculpem, que teve o Aguinaldo e a Gisele que falaram, um rapaz perguntou a respeito de pedestal. Né? Eu achei até a discussão toda de arte, eu achei um pouco, a gente passou daquela discussão, acho que da conceitual, me parece, tá? Até um dia eu gostaria de conversar um pouco com o Aguinaldo sobre isso. Né? Mas se pegou de pedestal, e pedestal é uma discussão muito típica dos anos 60 para as artes, tá? Só que ela já é dos anos 60 superada, porque não existe um monumento construtivista soviético, por exemplo, com base ou com pedestal. Mas, de qualquer forma, o pedestal na arte pública, ela é uma diferenciação, não é só enobrecimento como é normalmente no museu, mas é uma distinção e uma relevância visual, inclusive, para cumprir o aspecto narrativo. Eu estou falando tudo isso porque aqui a gente tem pedestal, tem todas essas necessidades disso, considerando isso pedestal ou não, e tem uma monumentalidade, uma expressividade de monumento que me parece importante, tá? Que um grupo como esse comece a olhar, tal, e pensar também em cartografar, pensar inclusive como se faz, né? Simulações 3D, todas essas tecnologias todas que estão falando, né? Eu acho que ela poderia ser aberta também para coisas que existiram durante um determinado tempo, mas com um grau de monumentalidade, expressividade, que é como esse. Acho que eu não estou tão atrasado. Aqui, só como eu mostrei os outros lugares todos, eu pus no mapa onde estava isso, que é na ocupação Prestes Maia. Vocês conhecem, o ano é 2002, 2003, né? Em que a ocupação Prestes Maia foi ocupada por coletivos de artistas, mais de 100 coletivos andaram para o lado durante um período, né?
e tem uma história bastante vibrante, bastante guardada, arquivada, difundida aí pela internet, né? E, finalmente, o terceiro caso, né? Que eu também considero construção de memórias e produção de monumento, ou seja, produção de materialidade para as memórias e para as narrativas criadas. Aqui a gente tem um mapa de São Paulo, como vocês conhecem muito bem, né? Marcado o centro, o nosso locus, a cidade universitária, e esse amarelo aí meio chutado, que eu estou chamando de perímetro monumentalizável. Eu acho que tudo que foi falado, tá, aqui no De Monumenta cabe nesse perímetro, tá? Só se me escapa alguma coisa, tá? Mesmo quando se falou, né, de obras e de eventos fora do Brasil, pensando em São Paulo, ele estaria dentro desse perímetro. Aí eu puxei duas outras setas para regiões, tá? Extremo norte e extremo sul da cidade de São Paulo, extremo norte Perus e extremo sul Bororé, tá? Lá tem as suas comunidades, obviamente, como vários outros lugares de São Paulo, que produzem isso que eu digo, que pensar politicamente a memória e materializar ela em grande abundância. Eu falo desses dois porque, além de tudo, tem vínculos com a FAO. Perus tem um trabalho do professor Euler há muitos anos, e eu estou há 5, 6 anos trabalhando no Bororé, também com extensão, então tem alunos voltados para isso, mas nem é o trabalho de extensão, né? Apesar de que a Gisele me apresentou como vice-presidência da extensão, não é a questão de ser extensão, mas é a questão de mostrar o que está lá, sim, muito brevemente, e apontar também para essa produção, né, semântica, material, que dá visibilidade a um comum. Então, começando pelo Bororé, o Bororé está a 25 quilômetros do centro, lá enfiada, né, mergulhada na represa Billings, essa península, que chamam de Ilha do Bororé, cortada mais ao sul pelo Rodoanel, né? E todas as fotos são coisas que acontecem lá, tá? Não diria que são exatamente o cotidiano, mas é muito perto disso, tá? Não diria, eu falo que não é o cotidiano, nem estou falando nada relativo à pandemia, mas é claro que a gente tem aqui imagens, né, de coisas que estão acontecendo como se fossem eventos, reuniões marcadas e tudo. E são, de fato, tá, muitas delas, mas isso é uma constância por vários motivos. É lógico que é uma periferia muito diferenciada de São Paulo, até porque está dentro de uma APA, né, como disse, mergulhada na Billings, mas tem uma permanência, tá, desses encontros, né, pelos coletivos que estão lá, também pela presença da escola pública, que tem uma direção que é de lá, que está associada, né, a todas as gerações, né, aos acontecimentos que acontecem no Bororé. Então, isso é meio que cotidiano deles, né. E aqui a gente tem algumas atividades também feitas, lógico, trabalho de extensão, mas feita pelos coletivos de lá, que desenham mapas, que produzem monumentos, inclusive esse cruzeiro é um monumento que a gente pode colocar até institucional ou oficial, ou dentro dos padrões que a gente chama de monumento, assim como a igreja que tem logo ali, mas o painel da memória, que é feito em volta disso, mural, melhor dizendo, é o nome que eles dão, é um outro tipo de construção de memória materializada em monumento, com a qual tem essa permeabilidade, essa porosidade, com crianças e com pessoas em geral da ilha, não só porque eles se identificam lá, isso até seria o âmbito mais precário do ponto de vista conceitual, simplesmente aquilo registra passados de antepassados, mas o que eu acho que é fundamental para essa porosidade, tá, para essa permanente mudança, inclusive, dessa pintura e tudo mais, eles participam delas em algumas situações, né, com essas situações promovidas por projetos da universidade, ou por projetos dos coletivos, ou por projetos da escola. Existe permanentemente um vínculo de ficar construindo essa memória. Ao final, eu vou falar até o produto que eles fazem mais especificamente ligados a isso, né. Isso aqui é um monumento, em qualquer acepção que se faça, está em construção ainda, estão vendo que ele está sendo pintado, foi parado por conta da pandemia, e logo se retoma.
Aqui as ações ainda só para ilustrar, de Bororé. Aqui um rapaz, inclusive, fundamental para todo esse processo, que está aqui de costa, né, no coisa, que é o Tim Wellington Kim, irmão do Mário. Eles são do Veracidade, vocês devem conhecer, porque eles estão muito presentes, né? O Mauro principalmente, tal, nos grafites aí pela cidade toda, e o Tim é uma figura fundamental nessa, assim, esse processo todo que acontece lá. Do outro extremo, quer dizer, mudando totalmente o sentido aqui, indo para o extremo norte da cidade, né? Perus, né, é um caso ainda mais radical em qualquer sentido que a gente esteja falando dentro desse espectro dessa minha conversa com vocês. Talvez o mais radical que tem em São Paulo, e muito mais radical que o Bororé, tudo por conta de vários fatos e várias camadas temporais e geográficas que marcam esse território. Né? Acho que uma parte dessa história vocês conhecem, como eu disse, a FAO está vinculada a umas coisas lá há muito tempo, né? Mas o principal fato, logicamente, é a fábrica de cimento Portland, né? A fábrica de cimento, durante todo o período desenvolvimentista, vocês têm um porte do que é, têm uma noção do que é essa fábrica, mas o principal é o movimento dos queixadas, uma greve que ficou durante 7 anos. Né? Eu acho, que eu não tenho coisa mais, muito provavelmente, a gente não tem nenhuma outra história de greve com esse período todo no Brasil. Né? A fábrica foi fechada, né, e todo o bairro no entorno cresceu enormemente. Quer dizer, tem um movimento cultural muito espesso, tá? O Quilombaque, que eu acho que a grande maioria de vocês deve conhecer, é uma expressão disso, quer dizer, disso de tanto manter a memória, como também manter a expressão do próprio território. Acho que são duas coisas que lá se fundem e que dá essa densidade toda, quer dizer, toda a montagem, como esses coletivos como Quilombaque, tem aos montes em São Paulo todo, e vocês sabem disso. Tá? No porto do Quilombaque, eu não diria que são aos montes, mas a gente tem pelo menos uma dúzia ou mais espalhados aí pelos territórios de São Paulo. Tá? Mas quando um fenômeno desse tem um respaldo de um acontecimento como, tá, a greve dos queixadas, ganha uma outra dimensão, não só do ponto de vista de territorialidade, tá, vincada no tempo, territorialidade da situação presente, mas dessas múltiplas territorialidades que se colocam temporalmente. E quando tem um registro como esse, que é as ruínas da fábrica, que isso é o grande monumento, tá? E a grande narrativa é a conquista desse espaço para que seja um espaço usável, tá? Pela comunidade, pelos artistas locais, eu acho que a gente pode voltar ao começo da minha conversa com vocês hoje, que é pensar politicamente o monumento e dimensionar, qualificar e conceituar, né, principalmente o viés, né, de construção de narrativas que esses monumentos fazem numa cidade como São Paulo. Né? Por isso que eu falei que eu achava a minha fala hoje principalmente para propor que a gente pense, tá, no grupo de Monumenta, uma camada que contempla essa coisa etérea, por um lado, mas muito maçuda, maciça, tal, do ponto de vista de expressão. Né? Aqui é o site do Grupo do Bororé, que eu falei que eles estão, inclusive, produzindo do ponto de vista de registrar essa memória. Então, é uma construção de memória que está sendo formatada e formalizada, inicialmente por esse site, só para saber. E aí, um pouco, acho que eu nem vou me estender muito, né? Mas a discussão de estética, que estava muito vinculada, mas a gente teria que retomar algumas coisas que foram faladas nas apresentações anteriores, que eu queria colocar sobre estética, e na verdade eu peguei 3 menções à estética do Guattari, Rancière e Bourdieu, que ninguém fala exatamente de forma, ou de uma mentalidade em escala, tamanho, coisa do tipo, mas sempre por processo de subjetivação, por qualidade intrínseca, ou seja, tem um grau, né, de não materialidade muito maior do que a própria materialidade nessas falas a respeito de estética. E aqui eu pus só um trecho do livro da Claire Bishop, de Artificial Health, para falar dessa coisa do artista, né? Porque eu queria retomar também que, mesmo monumento enquanto arte,
né, passou por um esticamento, por uma elasticidade, né, na virada de século. Por isso que eu acho que grande parte das discussões do conceitual, como foram colocadas, eram um pouco datadas, tá? Acho que um pouco superadas. Então, eu pensei esse trecho, mas, né, acho que nem é preciso ler, tá? Ele está falando de obras muito práticas, utilizáveis e muito pouco monumental, tá? Ou muito pouco expressivo enquanto forma. Eu acho que é uma coisa muito diferente essa falta, tá, de uma matéria artística em densidade, no caso daquele quilômetro vertical que o Aguinaldo falou, de, por exemplo, uma pouca artisticidade material num projeto como o Pinboard Project do Leon Dilick, que é, na verdade, um painel que as pessoas vão colocando avisos, se comunicando, se falando através dele. Eu acho que eu gostaria de estender isso, mas eu acho que não é o momento agora. Tá? Eu pus um comentário rápido, eu não sei se importa também para vocês, uma coisa muito pessoal, porque aí eu estou falando a partir de mim mesmo, mas assim, quando eu fui convidado, consegui fazer essa escultura lá no final da Paulista, no começo dos anos 90, eu já trabalhava com arte pública, com intervenções urbanas, intervenções artísticas da cidade, há pelo menos uns 15 anos. Né? E quando eu fiz, quer dizer, me pareceu uma escala que até então não tinha vivenciado, ou seja, que eu tinha chegado num patamar que era mais ativo do ponto de vista de intervir na cidade, porque eu tinha muito mais dinheiro, grandes patrocinadores, tal, um lugar e principalmente a ideia de permanência. Agora, é muito curioso que, ao acabar, ou assim que eu fiz essa escultura, eu dei uma certa brochada, eu parei um pouco de mexer com arte pública, porque eu fiquei muito decepcionado com o resultado, porque me parecia que eu não estava mais fazendo o que eu fazia até então, que era intervir na cidade e criar essa fricção, tá, com o território. Na verdade, tinha uma coisa lá que as pessoas até começaram a chamar a Praça de Praça dos Arcos, e todo mundo identifica, tal, mas que não passava essa imagem, essa formatividade, assim, que começou a me dar um certo bode, um certo enjoo muito rapidamente. No começo dos 2000, talvez 2005, 2006, uma moça de um jornal me ligou, uma jornalista, me falando o seguinte: vandalizaram sua escultura, você quer dar uma entrevista falando a respeito, tal? Eu falei: não estou sabendo de nada, não estou sabendo que vandalizaram, e eu gostaria, se eu não sei o que foi, eu não posso dar entrevista em nada. Ela falou: você quer umas fotos? Eu te mando. Nem tinha Zap, ela me mandou por e-mail, mandou essas 4 fotos que estão aí. Aí ela mandou as fotos, me ligou de novo e falou que para fazer a entrevista. Aí eu falei para ela que eu faria entrevista com muito prazer, falaria a respeito, porque tinha achado muito legal, mas eu não colocaria nem um pouco na chave de vandalismo, na verdade, eu colocaria na chave da revitalização, deu o mínimo de vida para esse monte de alumínio que está lá no final da Paulista, ou seja, transformou ela num fato urbano. Ela não gostou muito da resposta, ela queria falar de vandalismo, então não fez a entrevista. Mas aqui eu acho que interessa a quem pôs, para comentar para vocês, que quem pôs, o sujeito que pôs uma escultura dessa na Paulista, que fui eu, só considerei ela uma coisa que faz algum sentido do ponto de vista de narrativa urbana, quando o Eia fez essa intervenção, nada vândala, muito pelo contrário, super simpática, afetiva, né, corporal, de colocar as redes nos arcos e passarem uma noite por aí. É isso. Lugar queria agradecer a Gisele pela parceria acadêmica, intelectual e de docência de tantos anos, tanto pelo convite de participar desse projeto incrível, quanto pela oportunidade. Eu estou aqui consumindo avidamente todo esse conteúdo desse curso, que eu estou achando fantástico. Só não consegui participar de uma aula que, para o meu azar, foi a aula que deu um problema no áudio. Então, mas eu realmente estou uma montanha de anotações aqui a respeito dessa temática dos monumentos, de como a gente consegue demonumentalizá-los, e com um repertório absolutamente engrandecido. Agradecer também Jorge, meu colega de departamento, pela companhia aqui hoje e de tantos anos. E agora a parte mais difícil não é preparar a aula, nem dar aula. A parte mais difícil é fazer essa apresentação acontecer. Vamos ver se eu consigo.
estão vendo? Sim, Rê. Bom, gente, demorou algum tempo para eu definir qual seria a minha participação nesse curso, porque cada vez que eu pensava em falar alguma coisa, alguém aparecia aqui no curso e falava essa coisa que eu gostaria que fosse falada, então foi ficando mais complicado e mais desafiador, mas ao mesmo tempo me forçou e me obrigou a fazer um tipo de prestação de contas comigo mesmo a respeito de, afinal de contas, o que é a fronteira de construção dos espaços de memória para você, Renato? Eu aqui, né, falando comigo mesmo. Aonde você está buscando incidir, se preocupando em pontuar o debate a respeito da memória, um debate que a gente já percebeu por esse curso, pela quantidade massiva de informações, ele está, digamos assim, suficientemente ocupado. Já temos uma quantidade de experiências, de repertório, de agentes sociais incidindo sobre esse lugar, que é muito grande, muito significativo. E agora que esse debate está ocupado, o que é que a gente pode falar a respeito dele? E quando eu comecei a falar sobre essas questões relacionadas aos lugares da memória, aos lugares de consciência, um termo que eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, na USP, em 2013, quando eu montei o meu grupo de pesquisa, que tem esse nome, que tem aulas de graduação, de pós-graduação, orientações e assim por diante, eu tive a paciência de olhar no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, e não era um campo de ação ocupado. Isso já faz 8 anos, né? 8 anos, estamos em 2021, e claramente essa situação, ela mudou, ou seja, apenas anunciar esse campo como um campo importante para a gente problematizar já não me parece mais ser suficiente. A gente tem que, até para fazer jus ao lugar que a gente ocupa na universidade, numa universidade de prestígio, para ter alguém que escuta o que a gente fala, a gente tem que ter alguma coisa para falar que vai se desenvolvendo conforme o debate vai se desenvolvendo. Para minha angústia, a cada ano que eu dou uma disciplina dessas, eu tenho que reconstruir mesmo a forma como eu apresento as questões, porque esse debate ele anda muito rápido, e eu acho que o interesse enorme por esse curso, ele mostra isso. Eu queria começar com uma das minhas inquietações contemporâneas. Eu sou capaz de apostar que vários de vocês ficaram absolutamente inquietos com esta imagem, uma imagem que circulou na semana passada, né? Ela é muito fresca, 21 de fevereiro de 2021, em que o deputado Daniel Silveira, aquele deputado que foi cassado, acho que foi cassado, né, tanto pelo judiciário quanto pelo poder legislativo, e não foi salvo pelo poder executivo, não se levantou em sua defesa, é aquele deputado que quebrou a placa de rua da Marielle, e nessa situação política onde a gente está vivendo, apareceu um grupo bastante conhecido aqui, nosso, que está muito presente no cenário político, ninguém usando máscara, utilizando esse tipo de léxico de memória, de memorialização, que nós mesmos utilizamos, né? Então, a ideia de você renomear ruas, que tem sido feita pela esquerda, tem gente que está construindo um mundo, construindo mesmo, não querendo construir, né? Inclusive ganhando da gente em muitos campos, que está se apropriando de todo esse léxico, de todo esse vocabulário, nos olhando e executando esse tipo de ação, de atuação. Então, começando aqui a minha fala, queria anunciar 2 questões que estão realmente muito presentes nos últimos anos nas minhas reflexões. A primeira delas é como a gente constrói soluções e respostas que não são imediatamente ou que não podem ser necessariamente apropriadas por aqueles que estão querendo ou construindo os mundos que não são os mundos onde a gente quer viver. Essa é a primeira questão que me inquieta. E a segunda questão que me inquieta é como a gente consegue mobilizar esse conhecimento todo, não para polarizar um debate, não para acirrar ainda mais as tensões sociais, as tensões culturais que nós estamos vivendo,
mas para conseguir dar respostas e tentar, de alguma maneira, trabalhar numa chave mais restaurativa, uma chave mais de construção de possibilidades de convivência, porque não sei vocês exatamente, mas eu particularmente não tenho nenhum desejo de continuar experienciando esse mundo em que as divergências, elas se transformam em divergências de extermínio de todos os lados. Não estou aqui querendo dizer que eu não sou de lado nenhum, mas me inquieta profundamente algumas posições que há alguns anos atrás eram toleradas, né? Nós conseguíamos conviver com diferenças nos almoços de domingo com as nossas famílias, e de repente qualquer laço de convivência com pessoas que às vezes são muito próximas nossas, ele foi rompido. Me perturba profundamente esta situação, e eu gostaria de contribuir para reatar algum tipo de possibilidades de convívio, porque a alternativa a isso, me parece, é uma alternativa de extermínio, né? Eu não acho que ninguém ganha nesta situação. E aí, eu queria trazer 4 chaves interpretativas que eu tenho um pouco até intuitivamente trilhado nos últimos anos para tentar dar respostas bastante tateantes a esta situação: a chave da interpretação, a chave do diálogo, a chave da reparação e a chave da institucionalização. Como a gente consegue preencher parte dessas dificuldades de conversar com aqueles com os quais a gente não necessariamente concorda, que não necessariamente compartilham de todos os nossos valores, as nossas concepções de mundo, através dessas 4 chaves. E eu vou falar muito rapidamente sobre cada uma delas. A primeira delas, que eu estou chamando de interpretar, e todas elas são autobiográficas, assim como o Jorge trouxe experiências da vida dele, e eu estou trazendo também experiências mesmo das respostas que eu, junto com grupos com os quais eu tenho trabalhado, tenho dado bastante, realmente, em primeira pessoa, aqui, este depoimento. Em primeiro lugar, essa ideia de interpretação. Então, de alguns anos para cá, eu tenho gostado muito de ocupar esse espaço de interpretar diferentes lugares da cidade. Então, por exemplo, no dia 25 de janeiro de 2017, junto com o Coletivo Pisa, que é um coletivo sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, eu fui convidado pela Secretaria Municipal da Cultura para fazer 3 percursos em lugares relacionados à Fundação de São Paulo. Era o dia do aniversário de São Paulo, esse é um deles que eu pessoalmente coordenei, que é um percurso em que a gente ficou 2 horas rodeando o Monumento às Bandeiras e interpretando, apoiado por material histórico, por material iconográfico, por uma leitura do próprio monumento, e foi muito interessante esse desafio. Às vezes os nossos percursos urbanos, eles se desenvolvem em quilômetros, né, e nesse caso a gente andava 4, 5 metros, via uma visada desse monumento, conversava e assim por diante. Eu gosto muito desse tipo de ação sobre o patrimônio da cidade, que é mais interpretativo, que eu acho que tem a ver com aquilo que o professor, esqueci o nome dele, lá do MIT, chama de realidade aumentada, e nesse percurso a gente pode trazer toda a riqueza de incidências que aparecem sobre esse monumento nos últimos anos, todos os movimentos sociais que ocupam esses monumentos e usam esse monumento como uma plataforma de protesto político, com graus variados aí de desafio à própria figura do bandeirante. Eu trago nesse percurso, por exemplo, uma obra do Jaime Laureano, que reproduz esse monumento com balas que foram coletadas, que foram usadas pela polícia militar, em um claro movimento de denúncia e de construção de uma continuidade entre a figura dos bandeirantes e a figura repressora da PM, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de trazer esse tipo de material. Talvez a gestão municipal mais progressista que a gente teve na cidade de São Paulo, foi a gestão da Luísa Erundina, ela utilizou um monumento como seu logo, tão recente quanto em 1991. Em 1991 não existia essa ideia de que a figura do bandeirante, ou que esse monumento ele era
agressivo, inconvivível com a ideia de uma sociedade plural e progressista, muito pelo contrário. O que está colocado aí nesse logo da gestão da Luiza Erundina? Uma figura que é uma figura não branca, então escolheram dentre os monumentos da cidade uma figura não branca, que estava sendo representada, e a ideia do trabalho, a ideia do esforço, que também constrói muito uma linearidade com a própria figura da Luiza Erundina, uma figura de uma mulher imigrante que vem para São Paulo para trabalhar. E o terceiro item importante: isso não era um monumento visto como um monumento a um herói específico, e sim um monumento atribuído a uma força coletiva, para vocês verem como em pouco tempo vai mudando a maneira como a gente vai olhando para esses monumentos, também por conta das nossas interpretações sobre essas figuras do Bandeirantes da universidade, mas principalmente por conta da apropriação de todas essas leituras pelos movimentos sociais. O material explicativo do plano diretor, que era um plano diretor hiper progressista, que propunha a IPTU progressivo, um monte de coisas, coordenado pela nossa professora Raquel Roni, que está lá o monumento das bandeiras sinalizado no material desse plano diretor. Então, entrando nesta chave, que é a chave da interpretação, eu fico muito contente de poder trazer todas essas coisas que podem não ser lineares e podem confundir, e são muito bacanas da gente trazer para grupos que também são grupos heterogêneos. Tinha gente lá que achava o Bandeirante a coisa mais absurda do mundo, está cheio de representação de bandeirantes, mas tinha gente que estava lá querendo ouvir a história narrativa heróica dos bandeirantes, e desestabilizar as duas possibilidades, me colocar como alguém que está problematizando e que não está se filiando a esta ou aquela leitura, ainda que eu tenha minha posição sobre isso, não tenho nenhum problema em me manifestar, mas o que eu estava construindo lá era uma possibilidade aí de aprendizado mesmo, né? E eu gosto muito de me colocar neste lugar atualmente, também porque eu tenho tido algum desconforto em me colocar no lugar do árbitro em relação a essa última onda de destituição de monumentos. Apareceram algumas falas de gente super bacana e progressista dizendo assim: olha, quer derrubar o Borba Gato, tudo bem, porque o Borba Gato é cafona, mas o monumento às bandeiras não pode, porque é o brecheret, porque é importante, só por cima do meu cadáver, essas coisas. Eu não compartilho desse tipo de visão, porque ele coloca a gente, as pessoas da universidade, que sempre estiveram nessa posição de arbítrio, de dizer o que deve e o que não deve ficar no espaço público, ficar visível no espaço público, em um momento em que, finalmente, pela primeira vez, tem outros, que não nós, que estão aí fazendo essa curadoria, que estão dizendo o que pode, o que não pode estar nos espaços públicos, que estão dando limites a essas representações, quando elas são consideradas até mesmo obscenas. Eu acho muito bom que isso exista, e se esse monumento for destruído, eu vou conseguir também fazer uma interpretação desse lugar, trazendo mais uma camada de incidência histórica sobre alguma ruína, uma ausência, e assim por diante. É um lugar onde eu estou muito confortável, tanto quanto eu estou desconfortável na ideia de o que deve e o que não deve ficar. De vez em quando aparece essa coisa, né? Professor da USP, liga alguém de algum jornal falando: o que o senhor acha, esse monumento deve ou não deve ficar? Eu saio correndo dessa discussão atualmente, né? Continuando nesta chave do diálogo, né, eu queria trazer uma experiência do coletivo que trabalha com percursos urbanos, com os quais a gente está trabalhando, o chamado Coletivo Pisa. Ele foi iniciado por esse rapaz que está aqui, o Ricardo, que participou na primeira vez que eu dei a disciplina dos lugares de memória e consciência na graduação, e falou: professor, eu quero trabalhar com isso, e o que eu faço? E eu falei: não sei, mas a gente pode inventar juntos, e fico muito contente, alguns anos depois, de mostrar essa foto de um coletivo que traz os percursos urbanos e que interpreta a cidade nessa perspectiva de construção de diálogos. O nosso principal cliente, e isso é um coletivo profissionalizante também, ele tem 3 objetivos. O primeiro é mobilizar a cidade como uma ferramenta pedagógica, onde a gente aprende no território. O segundo é criar pontes entre a universidade e a sociedade. E o terceiro é criar espaços de profissionalização para jovens pesquisadores, estudantes e arquitetos ou outros profissionais recém-formados, que para eles não precisarem começar a
iniciar a sua trajetória de pesquisa mais autônoma depois que eles têm o doutorado deles defendidos, porque aí já estão velhos, que nem a gente, já o melhor das ideias deles já passou. Quando você é jovem, você tem ideias muito boas e que merecem ter uma plataforma, um lugar de divulgação. Vários dos pesquisadores estão aqui participando do Monumento, isso é realmente um trabalho que eu tenho muita alegria de mostrar como um trabalho coletivo e que está dando certo. A gente tem feito inúmeros percursos na cidade, nós fazemos percursos gratuitos, mas porque a gente quer, porque tem a perspectiva é que esses percursos eles devem ser remunerados, não necessariamente, na verdade não com as pessoas pagando a entrada, cada um pagando 40, 50 reais, mas convites institucionais ou construções institucionais. Para vocês terem uma ideia, a pandemia pegou a gente, foi uma tragédia, né, porque a gente precisa da rua, precisa da cidade, não tem a menor vontade de fazer percurso de máscara, e a gente estava preparando 10 percursos diferentes para diferentes unidades do SESC, todos eles com uma perspectiva aí profissional, então foi bem complicada essa interrupção, mas é para mostrar para vocês que isso se viabilizou como um projeto mesmo profissional. E nesses percursos, e é muito interessante que a gente trabalhe para o SESC, porque para o SESC chega todo tipo de pessoa, chega o comerciário, a tiazinha aposentada, o gerente de banco, o estudante, a pessoa do militância, do movimento social e assim por diante, mas não é a mesma coisa, não é um público que tem um léxico que a gente tem divergências, tem gente bastante conservadora, então, principalmente em unidades como, por exemplo, Sesc Santana, vem uma classe média, branca, conversar com a gente que não compartilha dos nossos valores, e é muito bacana a gente exercitar esse poder aí do diálogo. Por exemplo, aqui tem o Giba, que é o nosso anfitrião nos percursos que a gente já fez no Obelisco, ele é PM, tem um orgulho enorme de ser PM, mas é um PM muito especial, ele se formou em Direito, ele nesse momento estava acabando a faculdade de Direito, ele pediu para ser alocado no monumento, no Obelisco, e ele fazia visitas guiadas ao Obelisco fantásticas, sensacionais, ele pesquisava, ele mudava, com um olhar sobre tudo isso, toda essa monumentalização da Revolução ou Guerra Civil, digamos assim, Levante, de 1932, numa perspectiva da PM, que no final das contas é o movimento social que se apropriou desse obelisco. Eles que cuidam, digamos assim, do obelisco, uma vez que os veteranos de 1932 não estão mais vivos, né? Agora é um monumento realmente muito ocupado pela PM. E é uma figura muito brilhante, foi muito engraçado, são cursos que a gente fez com o Centro de Formação e Pesquisa do SESC, e aí um dos alunos voltou para casa e falou para a namorada, e aí a gente foi lá e tinha um PM fantástico que falou não sei o que lá, e a namorada falou, que isso, quem é você? Você odeia PM, você não pode falar sobre isso. Então, esse tipo de surpresa, de você entrar no território do outro, afinal de contas, os outros, os impostores, os intrusos éramos nós naquele monumento, é algo muito interessante, que é uma Patrícia Oliveira, sobre quem eu vou falar já, um percurso sobre a memória negra na cidade de São Paulo, aqui um conjunto de percursos sobre as memórias LGBT, foi muito bacana, fiz com 3 alunos da FAO, um percurso gay, um percurso das lésbicas e um percurso trans, às vezes passando pelos mesmos lugares, em dias diferentes, com um aluno gay, uma aluna lésbica e uma aluna trans, e nesses percursos a gente usou uma ferramenta muito legal que é de jogos de papéis. Então, cada participante do percurso, ele recebia uma figurinha, que foi feita também por um aluno da FAO, Luiz Greco, de alguém que foi uma pessoa importante nos movimentos LGBT na história, e essas pessoas, elas permeavam as narrativas dos nossos percursos, e a gente trabalhava, você é a Roseli Roth, ou o Celso Cury, ou a Renata Peron, ou a Andréa de Maio, ou a Cacá de Poli, o último, esse senhor aí que parece um pouco de outra volta, não sei, é o vilão da história, o delegado Riquetti, então tinha efeito surpresa, quem será que é o meu personagem? E de repente a pessoa percebe que ele é o vilão, aquele que perseguia gays, lésbicas e travestis na década de 80, tem personagens fictícios também, como por exemplo essa personagem que é a Anastácia, que era a protagonista de um dos romances da Cassandra Rios, que também era um dos personagens desse percurso. A Anastácia
ela era uma coisa que a gente, alguns anos atrás, chamava de lesbian chic, lésbicas que rejeitam o mundo masculinizado das lésbicas, ela odiava esse mundo, e está tudo lá no livro da Cassandra Hills, e ela era uma serial killer, a Anastácia, e ela, é muito engraçado, ela falando, hein, gente, não sou eu, ela era serial killer de bissexuais, a Anastácia. Ela falava que ou você era homossexual ou você era heterossexual, mas bissexual só fazia confusão em tudo e, portanto, merecia morrer, e o romance Anastácia trabalha com essa perspectiva. Então, esse tipo de diálogo com pessoas, de novo, tinha gente muito conectada com movimentos LGBT, tinha pessoas que estavam lá prestando contas com sua própria identidade LGBT, e tinha pessoas curiosas e que conheciam os movimentos a partir desses percursos, e de vez em quando apareciam as próprias personagens, como, por exemplo, a Marisa Correia, que ela, de repente, aparece explicando o que estava acontecendo em 1983, onde foi feita a organização da primeira, nas escadas do Municipal, a preparação para a primeira passeata de recorte de diversidade sexual da cidade, ou então, no percurso trans, a gente encontra as trans trabalhando na rua, como por exemplo, na rua não, né, dentro de instituições, como por exemplo, a Renata Peron, que é uma das personagens do nosso percurso, que era, na época, recepcionista da Escola São Paulo do Teatro, então a Bruna Valim, faleceu ano passado, que ela era uma das coordenadoras do Centro de Referência da Diversidade, que também era muito interessante esse tipo de, nossa, você sou eu, né, porque tinha uma pessoa que era a personagem da Renata Peron, e de repente ela aparecia. Esse é o tipo de trabalho. Paula está aqui também, ela coordenou alguns percursos sobre os lugares de prostituição judaica no centro de São Paulo, em que cada pessoa era um personagem, ou uma puta ou um cafetão, e o nome estava escrito em letras hebraicas ou yiddish, e era um percurso que as pessoas vinham de ônibus e chegavam de Santana até o Bom Retiro, e recebiam um alfabetozinho, então precisavam tentar decifrar quem você é. Eu sou, né, Michel Goldenstein, eu sou, né, Dora Goldenberg, e assim por diante. Também estava muito divertido no final, estava todo mundo adorando ser puta e cafetão, ou seja, a ideia do diálogo, do distanciamento, ela é muito obtida em relação a esses jogos de papéis. Eu tenho muito fascínio sobre o que a gente tem construído no coletivo Pisa, sou capaz de falar algumas horas sobre ele, mas eu não tenho tempo. Terceira vertente de trabalho, na qual eu também me engajo com muita radicalidade, digamos assim, é a ideia da reparação. E aí eu queria trazer aqui uma experiência de alguns anos atrás, que foi uma experiência de rebatismo do túmulo dessa figura aqui, uma figura controversa, na Noite Paulista, Andréa de Maio, que ela era uma empresária, foi uma das primeiras travestis que se colocou como travesti publicamente, aparecia na televisão, quando era importante aparecer algum travesti na década de 90, era Andréa de Maio, que ela era chamada, apareceu num programa que era importante do Lar de Andrade, e ela morreu no ano 2000, numa época em que não tinha nem cheiro de uma discussão sobre atribuição de nomes sociais. Ela foi enterrada no túmulo do pai de santo dela, do pai Walter de Ogum, porque a relação dela com a família era péssima, e ela foi enterrada com o nome de batismo dela, que era a única possibilidade naquele momento. Por vários motivos eu sabia que ela estava enterrada ali. Nos primeiros anos algumas pessoas iam visitar o túmulo, mas isso se perdeu, e em 2015 eu conheci a doutora Lúcia Salles, que ela era diretora do Serviço Funerário Municipal, em um seminário sobre morte e memória, quando ela compartilhou com o público o trabalho fantástico que estava sendo feito pelo Serviço Funerário Municipal, que era, em essência, tirar o serviço funerário das sombras e tratar tudo aquilo que é visto como um tabu, que são os espaços funerários, como recursos de fauna, de flora, cachoeira, espécies vegetais, animais, e recursos de memória, principalmente no Cemitério da Consolação, que foi objeto de um trabalho importante de restauro, de sistematização, chamado Memória e Vida, e nesse momento a gente começou a trabalhar juntos para a construção. Ela estava falando, né, naquele momento, num seminário em junho, eu acho, desse ano, ou julho, que elas estavam querendo, o pessoal do Serviço Funerário Municipal, fazer percursos que não eram aquele percurso
clássico, né, o Brecheret, a Marquesa de Santos, os grandes nomes, aquela grande consagração, o Monumenta e não o De Monumenta, e eu falei, olha, se vocês estão interessados em um percurso LGBT, a Andréa de Maia está sepultada lá. Ela não sabia, porque essa informação tinha se perdido no tempo, e a partir disso a gente começou a colaborar, e veio do Serviço Funerário Municipal a ideia de atribuição do nome social para o túmulo da Andréa de Maio. Negociaram com o pai Walter, e o pai Walter ficou super contente para atribuir o nome social para Andréa de Maio. Tem uma pergunta que eu sempre adoro me fazer, quem paga, né? Isso, se a gente tivesse pedido para a prefeitura pagar essa placa, não teria funcionado, teria demorado alguns anos, possivelmente, mas custou R$250 e a gente financiou por conta própria, virou uma homenagem mesmo, no sentido da reparação pelo serviço funerário municipal. E várias discussões aconteceram, qual é o tipo de homenagem que a gente vai fazer? Vamos fazer em arco-íris, vamos fazer em purpurina? E a solução foi, não, a gente vai fazer uma placa em granito preto, escrito em dourado, como se a gente estivesse homenageando um presidente que está lá, enterrado a 2 ou 3 túmulos adiante. E aí fomos tendo adesões. A mais interessante de todas foi o coletivo chamado Viadas, que é um coletivo de drag queens e travestis, que foi dirigido por esse rapaz de barba, que é o Marcelo Soler, que ele dirige uma companhia fantástica chamada Companhia do Teatro Documentário, e fizeram uma homenagem super bonita. O único lugar que eu tenho isso é um vídeo no meu Facebook que eu copiei no chat, já eu compartilho com vocês esse vídeo, e foi muito bacana que isso foi feito com uma reparação. E tem uma coisa muito interessante, que a doutora Lúcia e eu, a gente estava juntos muito nisso, ela estava acabando o mandato dele, Haddad não tinha sido reeleito, a homenagem foi feita entre a eleição e o final do mandato do Haddad, e nós tomamos uma decisão de não fazer isso de forma articulada com os movimentos de travestis, de transexuais da cidade. A gente quis trabalhar isso na chave da reparação. Eram 2 funcionários públicos, eu, professor da USP, e ela pelo Serviço Funerário Municipal, fazendo um ato de reparação, falando por nós mesmos, falando que a gente sabe que nós estávamos, naquele momento, ocupando um lugar do Estado que, historicamente, violou pesadamente direitos da população trans, e que isso era um ato de reparação. A gente não precisava fazer isso com os movimentos trans, não que a gente tinha alguma coisa contra, mas a gente talvez perdesse o tempo, talvez a gente fosse entrar em uma agenda, eles falassem, mas por que Andréa de Maio, e por que não a Brenda Lee? Mas a gente não tinha tempo para fazer isso, então a gente se arriscou e falou assim, olha, não estou querendo roubar protagonismo de ninguém, eu estou aqui como o que eu sou, Estado, poder público, que tem essa cor, branco, classe média alta e assim por diante, e quer ser melhor do que a gente foi no passado. Aqui é a Maria Cadiga, o Popó, que foi coveiro, e agora hoje em dia ele é guia turístico do cemitério, e esse senhor que era o administrador do cemitério da Consolação, são burocratas de 3º ou 4º escalão que estavam se sentindo interessantíssimos e importantíssimos nesse momento, nenhum deles vinculados a movimentos transexuais, mas eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa importante naquele momento. Isso foi uma das coisas, do meu ponto de vista, mais emocionante. Eles têm orgulho do que eles fizeram, e eu volto periodicamente para ver o que está acontecendo com aquele túmulo, e isso foi, de alguma forma, incorporado, não foi esquecido. Uma das vitórias foi quando eu recebi do pessoal do Daniel Bueno, né, fez um percurso sobre a memória trans, junto com esse coletivo, que era um coletivo sul-africano, chamava Unlilo and the Stash Crew, e acabou esse coletivo aqui, onde eles fizeram uma cantiga de guerra sul-africana, não sei explicar exatamente do que se trata que eles fizeram, mas me mandaram essa foto e eu falei, putz, isso foi maravilhoso, fiquei muito emocionado, falei, conseguimos, a gente instituiu um lugar de reparação e um lugar de memória, e esse lugar ele não foi esquecido, ele é essa categoria aí da realidade aumentada, que o professor Demaiti falou, e que aqueles que precisam saber, aqueles que se sentem, que acham que esse debate diz respeito, eles vão lá, em épocas das paradas LGBT, eles perguntam para a administração do cemitério onde é o túmulo da Andréa de Maio, e agora a administração consegue orientá-los, e acho que é uma das coisas que eu fiz, das quais eu tenho mais orgulho, o discurso que eu fiz questão de fazer nesse momento de inauguração. Eu falei para eles, olha, gente, eu já planejei cidades inteiras, mas talvez
a coisa mais relevante que eu fiz é essa placa que mede mais ou menos 50 por 60 centímetros. E o terceiro ponto, vou tentar falar rapidinho, porque acho que eu já passei do tempo aqui, a ideia da institucionalização. E eu queria contrapor a ideia de um artefato de memória à ideia de uma instituição de memória. Artefatos de memória, já falaram sobre a Stolpersteiner, né, também o professor lá do MIT que falou sobre isso é um artefato de memória, sobre o qual a gente constrói as nossas interpretações com experiências fantásticas. Voltando, né, a primeira imagem que eu trouxe para vocês, esses artefatos, eles são seres inertes, e outras pessoas podem interpretá-los, podem depredá-los, podem espelhá-los. E como a gente pode fazer para que estes artefatos e esse léxico fantástico de memorialização que a gente constrói não seja imediatamente apropriado por aqueles que estão querendo construir outros mundos que não os nossos? E uma das boas respostas é uma instituição de memória. A instituição de memória, se vocês têm interesse, entrem no site da Coalizão Internacional dos Sítios de Consciência. São sítios onde aconteceram coisas. Um campo de concentração, um campo de refugiado, esse antigo campo de traslado de escravos, um lugar de tortura e assim por diante. Ele pode ser considerado um sítio de consciência, desde que, para essa Coalizão Internacional dos Sítios de Consciência, ele esteja de alguma forma institucionalizado, ocupado e povoado por técnicos, por técnicas, por pessoas que se interpretam permanentemente a sua história e vão dando respostas contínuas aos desafios sociais que se apresentam, que na verdade são desafios permanentes, né? Racismo institucionalizado, homofobia, tortura, abusos de poder do Estado, misoginia, patriarcalismo e assim por diante, são chagas com as quais a gente vai precisar conviver por muito tempo. E estas instituições são verdadeiras turbinas mesmo de problematização sobre esses temas, porque elas são ocupadas muitas vezes por suas próprias coleções ou arquivos e técnicos principalmente, né? Gente, eu estou falando sempre de gente aqui nessa apresentação. Por exemplo, uma instituição, um sítio de consciência clássico é o District 6 Museum, um museu que foi criado numa igreja metodista em um bairro que era um bairro misturado, um bairro com uma diversidade racial enorme, que foi branquificado, declarado um bairro branco pelo apartheid, só que essa instituição, a igreja metodista, era um edifício religioso, então ele sobreviveu, e foi o lugar onde as pessoas que foram despossuídas por esse processo ancoraram as suas reivindicações, inclusive reivindicações de devolução das próprias terras. Então, uma das pérolas da coleção deles são as antigas placas de ruas desse bairro, que era chamado o District 6, que foram recuperados, e é um lugar onde o bairro antigo, o pertencimento e o merecimento antigo dessa população a esse bairro, ele é continuamente performado, com um sucesso muito significativo, um sucesso em termos de não apagamento, e um processo que até alguns poucos anos atrás, quando eu investiguei pela última vez, ainda estava se arrastando, mas é um processo ativo de pedido de devolução das terras que foram expropriadas dessa população não branca. Existem 5 ou 6 instituições que são filiadas aos sítios de consciência aqui no Brasil. Tem o Núcleo de Preservação da Memória Política, que está trabalhando na auditoria militar, tem o Memorial da Resistência, tem o Memorial das Lutas Campesinas em João Pessoa, e aquele onde eu sou mais próximo, faço parte do Conselho Diretivo, a Casa do Povo de São Paulo. Eu tinha orgulho de ter feito a ponte entre esta rede e a Casa do Povo, que se trata exatamente disso, um lugar que se auto-interpreta, um grupo que foi historicamente segregado, porque era uma minoria religiosa, e dentro dessa minoria religiosa judaica, uma minoria política, foram os judeus de esquerda, socialistas, bundistas, comunistas, que erigiram e ocuparam esse edifício ao longo da sua história. Tem um arquivo fantástico, e por conta da sua vitalidade, da sua história de resistência, e porque tem gente muito brilhante que hoje em dia está ocupando esse lugar em termos de curadoria, consegue continuamente interpretar e reinterpretar a sua própria história. E dentre as instituições culturais de São Paulo, me parece que é daquelas que deu a melhor destinação ao seu próprio edifício nesses tempos de pandemia. Por exemplo,
está sediando uma cooperativa de costureiras, quase todas elas imigradas e refugiadas, imigrantes ou refugiadas, como essa população chegou na década de 30, 40, em São Paulo. Então a Casa do Povo cedeu o seu espaço e está ajudando, dando bolsas e potencializando a estruturação de uma cooperativa de costura, de forma que elas possam, a partir de uma perspectiva de autogestão, em vez de ganhar 5 centavos, começar a ganhar R$5 por cada camiseta produzida, encontrando clientes por conta própria, e assim por diante. E outras das atividades que a Casa do Povo consegue fazer nesse período, desculpem, nesse período de pandemia, um plantão sobre o auxílio emergencial, tem cerca de 70 voluntários trabalhando na Casa do Povo nesse momento. A Casa do Povo não fechou as portas como instituição cultural em nenhum momento durante a pandemia. Tem uma fábrica de sabão para a qual eles conseguem reciclar o óleo dos bares, dos restaurantes, utilizado nas vizinhanças para fazer sabão, que é um dos artefatos mais importantes para o enfrentamento da pandemia, ou então a chamada cesta aberta, em que eles conseguem compartilhar, não diferente daquela cesta básica que vem toda fechadinha, cada pessoa escolhe aquilo que quer, e com um escoamento de alimentos orgânicos, toda semana, ou todo mês agora, um pouco mais espaçado, e continua um espaço vibrante. E o que eles falam? A gente está fazendo o que a gente sempre fez, o que esse espaço nos ensina a fazer, que é resistir, incidir, construir comunidade. Tudo isso sempre esteve colocado lá, e a cooperativa, por exemplo, vocês teriam uma ideia da potência mesmo dessa interpretação, essa cooperativa das costureiras, ela recebeu um apoio justamente dessa coalizão internacional dos sítios de consciência, por causa dessa continuidade, a ideia de que você pode conhecer e interpretar o passado, agir no presente e desafiar o futuro a partir da história e da memória dos lugares. O último slide que eu tenho para mostrar, eu tenho muito orgulho, Patrícia Oliveira, uma das nossas pesquisadoras do Coletivo PISA, agora ela está na Alemanha e está com um projeto, entrem no YouTube, tem um canal maravilhoso que se chama Bibliotecas e Memoriais. Ela é bibliotecônoma e ela, a partir do nosso trabalho, ela redirecionou a pesquisa de mestrado dela, ganhou uma bolsa maravilhosa da Humboldt, ganha mais do que a gente ganha com o professor da USP nesse momento, para trabalhar com as bibliotecas que estão instaladas nesses memoriais, como a gente consegue, a partir da memória desses lugares, ler os arquivos, os acervos, as bibliotecas que estão construídas nesses lugares. Isso dá uma potência incrível, principalmente quando a gente consegue mobilizar e articular um acervo, um arquivo, a história, a memória do lugar, e principalmente a nós mesmos, como os mediadores disso tudo, conseguindo comunicar aquilo tudo que a gente consegue interpretar a partir desses lugares. Acho que eu passei um pouco do tempo, apesar do meu esforço, e acho que é isso que eu queria conversar com vocês. Estou curioso para saber as reações de vocês a essas 4 vertentes que eu tenho intuitivamente, mais ou menos intencionalmente trilhado, para tentar permanecer, digamos assim, nas linhas de frente das problematizações e dos debates sobre a memória. Obrigado, gente.